Ela me humilhou na frente das amigas. Eu botei ela no lugar dela. Minha namorada me chamou de cachorrinho obediente para se exibir com as amigas dela, então eu coloquei ela no lugar dela de uma vez por todas. O problema começou quando passei a perceber um padrão que no início tentei ignorar. Toda vez que estávamos com as amigas dela, Yesenia mudava. Não era uma mudança sutil, era quase automática. Ela passava de ser gentil para se transformar na pessoa que fazia piadas constantes, comentários sarcásticos e atitudes que, vistas friamente, beiravam o desprezo. E o pior é que esse tratamento não era para todo mundo, era só comigo. No começo, achei que era a forma dela de se encaixar no grupo. Ela sempre teve amigas muito dominadoras, muito seguras de si mesmas, com um humor bastante ácido. Me disse que talvez Yesenia exagerasse um pouco para não ficar para trás, para não parecer sem graça. Decidi não levar pro pessoal. Erro grave. A primeira situação que lembro nitidamente aconteceu numa reunião na casa de uma das amigas dela. Era uma festa com piscina, algo informal. Antes de sair, Yesenia insistiu em me ajudar a escolher o que vestir. Não achei estranho. Muitos casais opinam sobre a roupa um do outro. Ela me sugeriu uma camisa rosa e um short verde. Não era nada extravagante, cores claras, roupa confortável. Achei que estava bom pro ambiente. Quando chegamos, mal atravessei a porta, percebi os olhares. Primeiro foram sorrisos contidos, depois risadas abertas. As amigas dela começaram a apontar minha roupa, a cochichar entre elas. Eu não entendia o que estava rolando. Então Yesenia, rindo também, disse em voz alta: "Tão vendo? Falei que ele ia fazer tudo o que eu mandasse." Transformei ele no Patrick Estrela. Todas riram mais alto ainda. Fiquei parado sem saber o que dizer. Naquele momento, encarei como uma piada boba. Sorri, fingi que não me afetava. Pensei, não é pra tanto, não vale a pena estragar a noite. Hoje sei que ali eu deveria ter colocado um limite. Depois disso, os comentários se tornaram mais frequentes. Já não eram só minha roupa ou coisas superficiais. Começaram a tocar na dinâmica do nosso relacionamento. Em outra reunião, enquanto todos estavam dançando e bebendo, Yesenia se sentou e suspirou exageradamente. Disse em voz alta: "Tô cansada de tanto dançar. Sorte que sempre tenho meu mordomo pessoal em casa. Franco faz sempre o que eu peço." Algumas amigas riram, outras acenaram como se fosse uma verdade admirável. Senti um desconforto diferente. Dessa vez não era só uma piada. Era uma forma de me apresentar como alguém sem opinião própria, como se eu existisse só para servi-la. Mesmo assim, não disse nada. Fiquei me repetindo que estava exagerando, que ela não falava sério. O comentário que mais começou a me pesar aconteceu semanas depois. Estávamos reunidos de novo, dessa vez com alguns casais. Yesenia, já com várias doses na cabeça, disse: "Meninas, vocês deveriam treinar os namorados de vocês como eu treino o meu. Os homens precisam de uma mulher que os guie. Sem a gente eles ficam perdidos, são como cachorrinhos pequenos." Dessa vez não ri. Ninguém me olhou diretamente, mas senti como vários ficaram sem graça. Alguns namorados baixaram o olhar. Senti vergonha, mas também raiva. Não por uma frase isolada, mas porque comecei a entender que para Yesenia me humilhar na frente dos outros era uma forma de ganhar status dentro do grupo dela. A situação chegou num ponto crítico numa das últimas reuniões. Um dos namorados das amigas dela comentou que estava planejando uma despedida de solteiro. Explicou que não seria nada descontrolado. Queria passar um fim de semana tranquilo na cidade natal dele. Disse que o pai podia emprestar o rancho da família, que ia ter cavalgada, churrasco e que alguns pensavam em caçar veados, algo bem tradicional para eles. Me chamou a atenção a ideia da cavalgada. Sempre quis andar a cavalo, mas nunca tive oportunidade. Quando me perguntaram se topava, disse que sim, que achava interessante. Antes que pudesse terminar a frase, Yesenia interveio: "Claro que você não vai. Vai saber com que piranha você encontra por aí." O silêncio foi imediato. Ninguém riu. Todos se entreolharam. Senti uma mistura de surpresa e raiva. Tentei manter a calma e disse: "Me interessa essa parada de cavalgada. Sempre quis fazer isso." Yesenia levantou a voz, sem se importar que todos estavam ouvindo: "Você não vai, e ponto final. Eu mando na relação e você fica quieto." Algumas das amigas riram nervosamente. Os namorados estavam visivelmente sem graça. Eu já não conseguia disfarçar minha irritação. Antes que dissesse algo, ela mudou o tom: "Amor, é brincadeira, mas o lance de não ir é sério. Só tenho medo que aconteça algo com você." Pra mim já não era brincadeira. Algo tinha se quebrado. Me senti exposto, infantilizado, tratado como alguém sem direito de decidir. Mais tarde, já avançado
cansada à noite, decidi fazer algo que, olhando para trás, foi impulsivo, mas também revelador. Quando terminei minha cerveja, disse em voz alta: Yesenia, me traz outra cerveja. Ela me olhou surpresa e respondeu: claro que não, vai você. Usei um tom exagerado, claramente irônico, e disse: que você vá buscar minha cerveja. Seja uma verdadeira mulher e atenda seu homem. O clima mudou na hora. Yesenia ficou irritada. As amigas dela também. Antes que alguém dissesse algo mais, esclareci: é só uma brincadeira, assim como ela brinca comigo. Me levantei e fui buscar minha cerveja. Quando voltei, as amigas já estavam comentando entre elas, sem se preocupar em baixar a voz. Isso é machismo disfarçado. Cuidado, Yesenia, talvez ele tá começando a mostrar o machinho dele de verdade. Brincadeiras machistas em 2025. Se atualiza. Ninguém mencionou as brincadeiras anteriores. Ninguém falou do contexto. Só eu é que tinha cruzado uma linha. Voltando pra casa, Yesenia não parou de falar. Me acusou de machista, de desrespeitoso, de ter humilhado ela na frente das amigas. Tentei explicar que só tinha replicado o mesmo tipo de comentário que ela vinha fazendo comigo há meses. Não quis ouvir. Finalmente cansado, disse que precisávamos de um acordo claro. Nada mais de brincadeiras comigo na frente dos outros, e eu não faria brincadeiras com ela. Nada de humilhações disfarçadas de piadas, nada de jogos de poder. Depois de várias desculpas e justificativas, aceitou. Disse que estava tudo bem, que entendia. Depois daquele acordo, eu realmente pensei que as coisas iam mudar. Não de forma mágica, mas pelo menos o suficiente para que o relacionamento deixasse de parecer uma competição ou um show na frente de outras pessoas. Por vários dias, Yesenia ficou mais tranquila. Não teve comentários sarcásticos, nem piadas constrangedoras. Eu queria acreditar que ela tinha entendido o ponto. A reunião seguinte foi na casa de uma das amigas. Desde que chegamos, o clima se sentia diferente. Não tinha aquela tensão constante que eu já tinha aprendido a identificar. As meninas estavam na cozinha cortando legumes, rindo entre elas, falando de coisas cotidianas. Nada direcionado a mim. Lá fora, no quintal, os namorados estávamos encarregados de assar a carne. Era uma dinâmica normal, sem imposições nem zoações. Eu me sentia bem, relaxado, até otimista. Achei que talvez tivesse exagerado na minha cabeça os episódios anteriores, que o acordo tinha funcionado. Enquanto virávamos a carne, um dos caras, o namorado de uma das amigas da Yesenia, chegou perto e falou baixo comigo. E aí, tá diferente hoje tudo, né? Yesenia tá bem de boa. Acenei com um sorriso leve. Conversamos um pouco sobre o assunto e combinamos de nos tratar com o respeito devido. O cara sorriu, genuinamente surpreso. Que massa, sério. Que casal maduro, hein? Respondi quase no automático, ainda com aquela sensação de alívio. Claro, conversando é que a gente se entende. E por um momento acreditei de verdade. Não tinha passado nem 5 minutos, quando ouvi a voz da Yesenia lá da cozinha. Franco, pode me trazer minha bolsa? Deixei no carro. Não achei nada estranho. Disse que sim, e caminhei até o carro. Abri as portas, revisei os bancos, o porta-malas, até embaixo dos assentos. Nada. Voltei a revisar com mais calma, achando que talvez tivesse passado despercebido. Nada. Voltei pra casa e disse: não achei. Tem certeza que não deixou em casa? Yesenia negou com a cabeça. Não, eu trouxe. Bom, talvez tá na sala lá em cima. Pode procurar lá, por favor. Subi as escadas, revisei a sala, os sofás, as mesas, até o banheiro perto. Não tinha bolsa nenhuma. Começava a sentir um desconforto leve, mas ainda não desconfiava de nada. Pra não ficar indo e vindo, resolvi ligar pra ela. Yesenia, não tem nada. Você não tem ideia de onde mais pode estar? Do outro lado da linha, respondeu com um tom suave, quase cantado. Deve estar aí, amor. Procura bem, procura. Enquanto falava, consegui ouvir risadas ao fundo. Não eram gargalhadas abertas, eram risadas contidas. Naquele momento, algo ativou dentro de mim. Uma sensação conhecida, desagradável. Desci as escadas com o estômago tenso. Me aproximei dela e disse já mais sério: não tinha nada, Yesenia. Então aconteceu. Ela soltou uma risada aberta, exagerada, meteu a mão atrás dela e tirou a bolsa, mostrando como se fosse um truque de mágica. Sempre esteve aqui. Você precisa aguçar esse faro, cachorrinho. As risadas explodiram ao redor. As amigas dela se dobravam de tanto rir. Yesenia, ainda rindo, acrescentou-se dirigindo a elas. Viram? Falei que ele faz o que eu mandar. Pobrezinho do meu namorado. Senti como algo se partia. Não foi raiva imediata. Foi uma mistura de vergonha, traição e cansaço acumulado. Dei um passo à frente e disse com voz firme: chega, Yesenia. Ela me olhou com um sorriso que já não tinha nada de doce. Não fica bravo, amor. É só uma brincadeira. Só queria mostrar pras meninas que eu ainda comando meu cachorrinho fiel. Foi aí que perdi o controle. Não gritei, mas minha voz saiu dura, cortante. Ei, você tá doida ou o quê? O silêncio foi absoluto. As risadas morreram na hora. Todos os olhares se cravaram em mim. Continuei já sem freio. Que brincadeiras bostas são essas? Pode parar de se comportar como uma idiota
idiota por um segundo. Yesenia arregalou os olhos visivelmente surpresa e respondeu com um tom ofendido. Calma, amor, não precisa me xingar também. Isso só piorou tudo. E todos os xingamentos que você me fez? Tô de saco cheio de você. Você é só uma idiota que quer impressionar as amigas idiotas dela. Uma das amigas interveio na hora, virando pro namorado dela. Amor, tá vendo o que esse cara falou pra mim? O namorado se aproximou de mim com uma expressão tensa. Você tá bêbado, mano? Sossega aí. Me pegou pelo braço e me puxou pro lado. Me soltei de uma vez. A sua namorada te trata igual, disse pra ele. Só que ela não é tão na cara como a idiota da minha namorada. Falei sem pensar, mas não sem convicção, porque naquele momento vi claramente. Eu tinha percebido antes como a namorada daquele cara também o corrigia, ridicularizava em voz baixa, falava com ele com condescendência. Não tão na cara, não tão teatral, mas tava lá. O clima tava irrespirável. Ninguém sabia o que dizer. Alguns evitavam me olhar, outros olhavam pra Yesenia esperando que reagisse. Eu sentia o peito apertado, as mãos tremendo. Não por álcool, mas por tudo que estava acumulado há meses. O namorado da outra mina foi o primeiro a reagir depois das minhas palavras. Ficou na minha frente com a testa franzida, tentando retomar o controle da situação. Isso se discute em particular, não na frente de todo mundo, disse com voz firme. E não vou permitir que você xingue minha namorada. Olhei pra ele uns segundos. Não falei com deboche, falei com cansaço, quase com curiosidade genuína. Isso aí mostra que você defende ela, respondi. Você também é um cachorrinho fiel. O cara se tensionou na hora. Deu um passo na minha direção, visivelmente irritado. Mas o que ninguém esperava foi a reação da namorada dele. Em vez de se indignar, ela começou a rir. Não foi uma risada nervosa nem constrangida. Ela tava rindo de verdade. O cara se virou pra ela desconcertado. Do que você tá rindo? Tipo, tô te defendendo e você tá rindo de mim. Ela continuou, rindo uns segundos antes de responder. É que foi engraçado mesmo. Esse comentário o desestabilizou completamente. Ficou olhando pra ela como se não a reconhecesse. Depois virou pra mim com uma expressão amarga e disse: então talvez você não tava tão errado. Ela é uma idiota mesmo. Falou sem levantar a voz, mas com uma mistura de decepção e raiva que dava pra sentir pesada. Logo depois, pegou as coisas dele e saiu da festa sem se despedir de ninguém. A porta bateu com força. Por uns segundos ninguém falou. O silêncio era desconfortável, quase denso. Então a mina, como se nada tivesse acontecido, olhou pra Yesenia e disse: Yesenia, acalma seu namorado. Ele fez o meu ficar nervoso. Essa frase fez meu sangue ferver. Não pelo que dizia, mas pela leveza com que reduzia tudo a um incômodo passageiro, como se o problema fosse alguém ter ido embora, não tudo que tinha por trás. Yesenia deu um passo à frente. Já não estava rindo. Tinha o rosto tenso, os braços cruzados. Você é um machista sem salvação, me disse. Xingar todas as mulheres que estão aqui é cair muito baixo. Esse foi o ponto final pra mim. Senti como a raiva que vinha segurando transbordava. Respondi sem gritar, mas com uma clareza que já não tentava poupar ninguém. De novo com essa de machismo, falei. É a única coisa que vocês sabem dizer? Não te xingo porque você é mulher. Te xingo porque você é uma pessoa desesperada por atenção, e não tem humor próprio, e precisa zoar os outros pra se exibir na frente das amigas, que tão vazias igual você. Algumas delas abriram a boca, outras negaram com a cabeça. Ninguém me interrompeu. E sabe de uma coisa? Continuei. Acabou. Você é um incômodo constante, e eu também sou um idiota por não ter te mandado pra longe antes. Não esperei resposta. Não quis ouvir. Peguei minhas chaves, minha jaqueta e caminhei pra saída. Senti olhares cravados nas costas, mas não me importei. Naquele momento só queria ir embora. Saí da casa e respirei ar frio. Sentia o coração acelerado, as mãos tremendo. Caminhei direto pro carro. Quando estava prestes a subir, ouvi passos atrás de mim. Franco, espera, disse Yesenia. Não parei. Abri a porta e sentei no volante. Ela chegou bem quando eu estava fechando. Por favor, me perdoa, disse. Passei dos limites. Eu sei, foi uma brincadeira. Saiu do controle. Não quis que chegasse nisso. Liguei o carro. Ela se colocou na frente do veículo, me obrigando a frear. Franco, vamos conversar. Não vai embora assim. Olhei nos olhos dela. Pela primeira vez em muito tempo, não senti culpa, nem vontade de justificar nada. A gente já conversou, disse. E nada mudou. Ela se afastou devagar. Acelerei e pisei fundo no acelerador. Não olhei pelo retrovisor. Não queria vê-la chorar. Não queria ouvir mais explicações. O caminho pareceu longo, embora não fosse. Enquanto dirigia, repassava cada cena, cada comentário, cada risada às minhas custas. Percebi que não era uma discussão isolada. Era a culminação de meses aguentando coisas que nunca deveria ter permitido. Cheguei no apartamento que dividíamos, desliguei o motor e fiquei uns segundos sentado em silêncio. O lugar estava escuro e vazio. Subi, entrei e deixei as chaves sobre a mesa. Não fiquei muito tempo no apartamento. Na verdade, mal atravessei a porta e soube que não ia passar nem mais um segundo ali. Tudo parecia carregado, como
como se o próprio lugar me lembrasse cada momento em que fiquei quieto quando devia falar. Cada vez que me convenci de que estava exagerando, de que não era pra tanto, fui direto pro quarto, abri o armário e peguei o indispensável: roupa, documentos, carregador do celular. Não fiz malas, só coloquei tudo numa mochila. Não queria pensar muito nem me dar tempo de duvidar. Enquanto guardava minhas coisas, percebi algo que me deixou gelado. Não sentia tristeza, sentia cansaço, mas também um tipo de alívio incômodo, tipo quando finalmente você aceita uma verdade que vinha evitando há tempo. Saí do apartamento sem olhar para trás e dirigi até a casa dos meus pais. Já era tarde da noite, mas mesmo assim, me receberam sem perguntas desnecessárias. Me ofereceram ficar, me deram um lugar para dormir e, acima de tudo, silêncio. Esse silêncio foi mais reparador que qualquer conversa. Na manhã seguinte acordei com várias mensagens perdidas da Yesenia. Não abri de imediato. Me dei um tempo para pensar se realmente queria voltar a ouvi-la. No final decidi que não. Não porque ela não tivesse nada a dizer, mas porque eu já tinha falado tudo que era importante na noite anterior. Mais tarde ela ligou. Deixei tocar até cair. Depois ligou de novo. Não atendi. Finalmente me escreveu dizendo que precisávamos conversar pessoalmente, que o rolê de ontem tinha saído do controle, e não era justo terminar assim. Respondi com uma mensagem só, curta e direta, que não queria vê-la, que não tinha mais nada para falar e que me deixasse em paz. Não cuidei do tom. Já não me importava parecer educado. A resposta dela chegou umas horas depois e era longa, muito longa. Me chamou de frouxo. Disse que como eu me atrevia a deixá-la desamparada e sozinha, que eu era um irresponsável. Me acusou de fugir em vez de encarar os problemas como um verdadeiro homem. Disse que tudo isso mostrava que eu era um machinho inseguro, incapaz de aguentar que uma mulher brilhasse mais que ele. Que meu ego não podia com uma mulher forte, segura e dominante. Li a mensagem completa, sem interrompê-la. Não senti raiva, também não senti culpa. O que senti foi clareza. Pela primeira vez entendi que para ela eu não tinha sido um parceiro, mas um recurso. Alguém que validava a imagem dela na frente dos outros, alguém que podia usar como exemplo, como acessório, como alvo de piadas para se sentir superior. Quando parei de cumprir esse papel, quando coloquei um limite de verdade, ela deixou de me ver como alguém com quem compartilhava e começou a me ver como inimigo. Não respondi. Bloqueei o número dela. Naquele dia me sentei sozinho no quintal da casa dos meus pais e pensei em tudo o que aconteceu. Me perguntei em que momento confundi aguentar com ser compreensivo. Em que ponto comecei a acreditar que o respeito era negociável. Percebi que tinha normalizado coisas que, se tivesse visto de fora, jamais teria aceitado. Reflete também sobre algo que me custou admitir. Eu permiti muitas dessas situações. Não porque gostava, mas porque tinha medo de perdê-la. Achei que se falasse, se me incomodasse, se me mostrasse firme, ela ia embora. No final, quando falei e quando me impus, realmente tudo se quebrou. Mas não porque eu estava errado, e sim porque o relacionamento só funcionava enquanto eu ficasse em silêncio. Entendi que respeito não é só não gritar ou não bater. Respeito também é não ridicularizar, não minimizar, não usar o outro como ferramenta para ganhar aprovação social. E entendi algo mais desconfortável ainda. Um relacionamento onde um brilha às custas do outro não é relacionamento. É uma dinâmica de poder. Não me considero vítima nem herói. Me equivoquei muitas vezes. Fiquei onde não devia. Calei quando devia falar. Mas também aprendi. Hoje tenho claro que não quero voltar a estar com alguém que precisa humilhar para se sentir forte. Nem com alguém que confunde controle com amor. Também não quero voltar a ser a pessoa que aceita piadas que machucam só para manter a paz. Talvez para alguns eu exagerei. Talvez para outros reagi tarde. Mas para mim, foi o ponto final necessário. Às vezes, colocar alguém no lugar não significa humilhar de volta. Significa sair de onde você nunca deveria ter ficado.